Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje eu tenho para vocês uma palavra que nos faz entender e compreender o real propósito do Senhor, trazendo para nós um plano de salvação para a humanidade, relacionado ao pecado e oferecendo a salvação e a vida eterna através da vinda de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Consolador. Morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou. Morreu por nós e foi moído por nós. Renunciou uma vida, mas estava perante aos desígnios e aos propósitos do Senhor. Neste plano está envolvido a criação, está envolvido a queda de Adão e da Eva através do pecado e da desobediência que levou a humanidade numa perdição. Mas o que consta é que a palavra nos ensina que Cristo Jesus veio expiar os nossos pecados através da morte de cruz do Calvário, trazendo para nós a permissão da remissão do pecado através da sua morte e através de uma ressurreição. Para aquele que se arrepender dos pecados, confessar, venham ser libertos, receber o perdão. Contudo, o que quer dizer essa palavra? Todo o ato de reconhecimento que nos leva à reconciliação com Deus através da vinda de Jesus, o Messias, é digno de merecermos o perdão e a liberdade de viver na eternidade na presença do Senhor. No plano de salvação, existiram elementos essenciais. Deus criou o ser humano com amor, mas o homem pecou, se desviou e usou a desobediência como um motivo de desvio e se afastou de Deus, se tornando escravo do pecado. Nessa parte que nos fala da escravidão do pecado, é tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que impede, te sabota o teu sonho e que impede de você receber a liberdade de viver uma vida na presença de Deus. O pecado se apresenta de várias maneiras. O pecado se apresenta através da promiscuidade, pensamentos insolutos, através de prostituição, droga, álcool, bebidas e todo o tipo de uma sorte de situações que encontramos no mundo, porque na palavra nos consta que no mundo tereis aflições, mas o Cristo Jesus venceu o mundo. Mas as aflições são aquelas que nós escolhemos através do livre-arbítrio e o Senhor não pode alterar e mexer no nosso livre-arbítrio. Uma vez que nós temos uma decisão própria, com consciência daquele pecado que nós estamos fazendo, é o que nos levará a uma queda. A queda do pecado também trouxe a morte e a separação de Deus para uma humanidade viver na liberdade da presença. O Espírito Santo, que é o Consolador. E isso, contudo, trouxe para nós o entendimento do sacrifício de Jesus Cristo através da expiação de cruz. Eu tenho para contar para vocês uma historinha que eu escutei num estudo bíblico infantil de dois homenzinhos que estavam passando por um deserto, mas era um deserto árido, seco, de dia era muito quente e à noite era muito frio. O homenzinho que acreditava em Jesus, no sol rachante de 40 graus de dia, o Senhor enviava uma nuvem para que ele pudesse atravessar toda a trajetória do caminho. E aquele outro que não acreditava em Deus, suava lágrimas de sangue, sedento e cansado do sofrimento. O inimigo encontrou uma brecha sobre a mente dele e começou a soprar noite e dia durante a trajetória desse deserto. Corta essa cruz, não vale a pena carregar, tu tá sofrendo. Aquele lá, coitado, o obediente é um bobo, ele tá fazendo todas as vontades do Senhor e ele, lamentavelmente, lá na frente ele vai cansar. Assim mentia o diabo na orelha do invigilante.
E o invigilante começou a observar que toda vez que murmurava, queixava, reclamava, a cruz diminuía. Aí ele ficava forte, vigoroso, passava por aquele outro coitado que estava arrastando a sua cruz, mas estava feliz. Enquanto um corria para se salvar, o outro caminhava em passos lentos no tempo que o Senhor tinha cedido a ele. Quando chegou no final da prova, no final do deserto, o homem sábio avistou um oásis, uma sombra. Avistou também lindas fontes de águas cristalinas. O outro homenzinho também observou que havia lindas fontes de água cristalina. Contudo, quando chegou no final do abismo, eles se deram conta que para alcançar o outro lado do oásis, das águas transparentes, de uma sombra, onde havia uma mesa com muitos alimentos, frutas, era necessário colocar o quê? A cruz para passar. O homem que vinha cansado, caminhando em lentos passos, chegou, colocou a cruz para passar. Conseguiu atravessar. O outro desavisado, invigilante, murmurador, quando foi colocar a cruz, não conseguiu alcançar o outro lado da ponte. Resumindo, muitas vezes os nossos pecados, as brechas mentais que nós abrimos para que o inimigo venha fazer morada, impedem a vitória que o Senhor concede a todos. As nossas escolhas trazem consequências gravíssimas e, lamentavelmente, Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele carregou a cruz, ele ressuscitou e ele vive. A ressurreição de Jesus demonstrou a suficiência do seu sacrifício e que a salvação está disponível para todas as pessoas. Mas é triste dizer, irmãos, no mundo que vivemos, onde escolheram viver com Barrabás, na prostituição, na droga, no assassinato, no homicídio, nas situações criadas, lamentavelmente, pelas mentes perdidas, desviadas e evasivamente falando, mentes que distorcem a realidade dos fatos e o que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser correto. Lamentavelmente, a crença da salvação ela está para a aceitação de qualquer pessoa, desde o mais humilde ao mais rico, desde o mais miserável ao mais milionário, do branco, preto, amarelo, não importa, a salvação ela vem inteiramente para a humanidade. O Salvador, ele está sempre disposto a estender uma mão para aquele que quebra o orgulho e aceita e reconhece que a gente desperta todos os dias de manhã porque o Senhor permite que a gente abra os olhos. E que o perdão dos pecados existe para aquele que, além de aceitar Jesus e se arrepender dos pecados, entende e compreende a renúncia das coisas do mundo para que esteja uma salvação eterna. A vida, ela consiste num lugar no mundo espiritual livre de sofrimento eterno. Essa é a verdadeira vida de ordem espiritual. Em resumo, que o plano da salvação é uma solução divina criada por Deus para a condição do pecado que a humanidade vem demonstrando todos os dias nas suas escolhas. E a salvação e o amor de Deus é oferecido para todos. Não adianta você aqui na terra não querer se reconciliar com Deus, porque tem um pai e uma mãe. Mas a salvação, gente, ela é individual. Se nós não nos reconciliarmos com Deus, você sabe qual é o caminho que você vai. O Senhor, ele oferece a vida eterna, a fé em Jesus Cristo. Ela nos dá certeza e a garantia de viver na eternidade. Mas reconhecer os pecados, pedir perdão, liberar o perdão para todas as pessoas que nós ofendemos, magoamos, entristecemos e deixamos as pessoas no vácuo com a desobediência do dia a dia, seja na escola, com o pai, com a mãe, seja no trabalho, seja contigo mesmo, a falta de amor próprio, onde tu permite te intoxicar e te desviar do caminho de Deus. Senhor amado, Pai querido, poderoso Deus, eu chego, Senhor, na sua presença em nome de Jesus
Entrego, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que está ouvindo, Senhor, nesse momento, Senhor, essa gravação. Amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o meu irmão e minha irmã sejam tocados, Senhor, do alto da cabeça até a planta do pé. Pai, que a Tua presença amorosa alcance, Senhor, as suas vidas, tenha misericórdia de cada um deles, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que eles possam confessar, que eles possam se reconciliar contigo, estarem libertos para viver livre na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu entrego vidas nas Tuas mãos, alma nas Tuas mãos, seja Tu no comando e no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.